amém, aleluia. Oh, santo, aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, tome seu lugar. Amém. Glória a Deus. Acho que não canto. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, melhor. Eu sei que, para a glória de Deus, nós não temos mais lugares para sentar na igreja. Você pode aplaudir a Deus por isso. Nós estamos nascendo aqui do lado. Vai dobrar a capacidade para que nós possamos encher de vidas, de cura, libertação, transformação, restauração, restituição, num evangelho que é simples e verdadeiro. Você que nos visita, seja bem-vindo, como de costume. Ninguém vai apresentar você, nem vamos perguntar o seu nome, sinta-se em casa, é simples assim. Que Deus seja o motivo e a razão de todas as coisas. É um privilégio, uma alegria vivermos este relacionamento com Deus, essa simplicidade e essa intimidade. Quando nós nos colocamos diante do Senhor em humildade de coração, nosso Deus faz o impossível. Quando nós entendemos qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, nós desconstruímos alguns sistemas religiosos que em muitos momentos nos faziam viver qualquer coisa menos uma vida real com Deus. Quando você entende que teu Pai também é teu Deus, faz toda a diferença. Se você achar que você tem um Deus e que também você pode chamar de Pai, você vai ter problemas na sua vida. Agora, quando você sabe que Ele é presente, é real, como um pai que se compadece dos filhos, diz a palavra, o Senhor nos ensina a cada dia, nos corrige por amor, nos transforma, e nos transforma porque Deus, diz a sua palavra, Ele vê as coisas que não são como se já fossem. Quando Deus olha para mim e para você, Deus não está enxergando em você, em mim, apenas aquilo que nós somos. Muitas vezes nas nossas vidas nós temos medo do olhar de Cristo, nós temos medo da repreensão de Deus, nós temos medo da justiça do Senhor e de quando Ele se faz presente. Nós esquecemos que um filho, ele é sempre filho e será sempre filho, independente de onde ele estiver. Um filho será sempre filho e amado pelo Pai, independente daquilo que ele fizer. Existem coisas que entristecem o coração do Pai, claro que existem. Mas mesmo entristecido, o Pai não deixa de chamar o filho de filho, o Pai não deixa de amá-lo e de cuidar. O Senhor, na sua palavra, Ele ensina muitas coisas, mas a mais importante de todas, e o que o Senhor falou muito forte comigo essa noite, e durante o dia de hoje Ele testificou muitas coisas, até mesmo quando nós estávamos orando, e a mesma visão que o Senhor deu às irmãs, o Senhor deu essa madrugada. Então nós louvamos a Deus porque nada do que você vê aqui é combinado. Nós não combinamos o louvor, os ministros estão aqui, estão de prova. De vez em quando eu olho para eles e falo, quando eu estou aqui em cima, ó, ministra isso, mas nada é combinado. Nada que é escrito, você vai reparar, tudo que é dito, é falado, é na confiança do Espírito Santo. Nós entregamos os nossos corações e as nossas vidas e Deus leva a sério. Deus escreve os nossos nomes de uma forma que não podem ser mais apagados.
Ele olha para cada um de nós e vê em nós a chance, a oportunidade de nós fazermos a diferença e de vivermos a diferença. Você que veio aqui hoje e o Senhor te trouxe, eu quero que você entenda que talvez tudo aquilo que você esteja vivendo na sua vida não é somente um reflexo daquilo que nós muitas vezes semeamos e colocamos como sementes, mas talvez seja um caminho e um propósito de Deus para que você entenda esse amor e essa paternidade. Em muitos momentos das nossas vidas nós questionamos a Deus e quem nunca o fez. Nós muitas vezes discutimos com Deus e quem nunca o fez. O Senhor não lida com falsos nem com hipócritas, porque Deus conhece os corações. Deus não fala conosco como se nós não fizéssemos as coisas sabendo que nós fazemos. Mas o que nós precisamos é não ter medo do nosso relacionamento. A palavra de Deus diz, em toda a sua caminhada nessa terra, Jesus confrontou todos os seus discípulos e religiosos numa questão clara que nós vivemos até o dia de hoje. Nós queremos andar com Deus, nós queremos conhecer Deus, nós queremos viver com Deus de uma forma racional. Nós queremos que as coisas aconteçam de uma forma e de uma maneira previsível, mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. E o sobrenatural, ele não está estabelecido em cenários. O sobrenatural não está estabelecido em coisas palpáveis. O sobrenatural está estabelecido aonde a sua visão pode chegar. Aonde o seu coração e em que lugar ele vai se encontrar. Quando nós entendemos isso e quando nós temos isso para nós começamos a experimentar uma vida nova com Deus, que é o sair das portas da igreja ou do prédio da igreja e entender que o nosso Deus vai continuar sendo Deus lá fora. Ele vai ser Deus na sua casa, se você desejar que Ele seja. Ah, mas Ele vai estar comigo. Deus não se aparta de nós. Ele garante e promete, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Estarei convosco até os confins da terra, ou até o fim dos tempos. Então o que nós precisamos entender, que nós estamos sendo a cada dia trazidos mais para perto e desafiados, mas tudo que Deus se importa é como anda o nosso coração. A única coisa que Deus deseja de mim e de você é o coração. Se nós não tivermos a sensibilidade de entender isso, ou não tivermos o desejo de confiarmos de todo o coração, nós vamos viver coisas que, infelizmente, vão nos frustrar. A chuva vai continuar molhando, o céu vai continuar onde ele está, o sol vai continuar queimando, os problemas vão continuar existindo, as levantes e as lutas vão continuar existindo, mas nós temos alguém que diz que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. E as nossas lutas e os nossos desafios hoje, eles não estão concentrados naquilo que nós vemos. Muitas vezes nós acreditamos que uma luta que nós passamos no nosso corpo, na nossa mente, é uma luta que não pode ser vencida porque nós queremos convencer o nosso corpo e a nossa mente através de declarações, de pensamento positivo, de outras palavras, que tudo coopera e que tudo vai dar certo, quando na verdade quem precisa falar e a única voz audível que precisa fazer a diferença na sua vida é a voz do seu coração. A palavra do Senhor diz, e eu vou trazer alguns versículos simples só para que você entenda. Ele diz assim, Provérbios capítulo 23, o verso 26, foi o que o Senhor falou comigo. Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus faz a separação entre o que é natural e o que é espiritual. Quando o Senhor diz, me dá o teu coração, Ele pede aquilo que pode ser transformado e que aquilo que vai ser levado e conduzido a viver o sobrenatural. Por que que Deus pede o coração? Muitos de nós sabemos, e talvez você saiba, que o coração do homem é enganoso, e nós vamos ler esse texto. E diz que quem vai conhecê-lo? Eu não consigo conhecer o meu coração. Você não consegue conhecer o seu coração. Mas o próprio Deus diz que o coração do homem é enganoso.
Quando o Senhor diz que o nosso coração é enganoso e ele vai de um lado para o outro, porque é assim que nós fazemos, seria contraproducente ou até mesmo um engano você imaginar que o teu Deus, ele deseja aquilo que é enganoso em você. Mas esse é o nosso Deus. Por que Deus deseja o que é enganoso? Porque a liberdade que foi dada ao homem de escolha é a única coisa que pode mudar a história da vida dele. Quando nós sabemos e reconhecemos que nós temos a liberdade, eu posso olhar no espelho e posso enxergar todos os problemas que eu tenho. E não se iluda, é assim que nós vemos. As pessoas nos enxergam de outra forma, nós enxergamos os nossos defeitos. E o diabo todos os dias, ele faz questão de acentuá-los, de grifá-los, de marcá-los. Não importa se você fizer 10 coisas que agradem o coração de Deus, se você fizer uma que desagrada, o diabo vai pesar na sua vida, para que essa única coisa que você fez seja algo que realmente possa te tirar da presença do Senhor. Quando nós entendemos que ele diz, filho meu, dai-me o teu coração, ele fala do sobrenatural. E quando ele diz, os teus olhos observem os meus caminhos, porque a palavra de Deus diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ou consegue ou chegará ao Pai a não ser por Ele. Nós muitas vezes achamos que é possível chegar a Deus através de espiritualidade. Nós achamos que espiritualismo e algumas outras coisas podem nos levar ao Senhor. Não, elas não vão nos levar ao Senhor. Porque para chegar ao trono de Deus, para poder chamá-lo de Pai, é necessário reconhecer Cristo como caminho, verdade e vida. E reconhecendo Ele dentro do seu coração, a sua mente vai sendo ensinada que todos os preceitos religiosos, todos os dogmas, toda a dificuldade que a gente tem de enxergar e de viver, eles caem por terra. O Senhor morreu e se entregou naquela cruz como homem, para que nós tivéssemos essa vida e essa intimidade. Quando eu entendo que alguém morreu por amor da minha vida sem eu merecer, eu passo a dar atenção para essa pessoa, no mínimo por amor e por gratidão. E quando eu entendo essa gratidão e esse amor, eu consigo compreender o que ele está dizendo de observar os seus caminhos. Alguns anos atrás, vivendo alguns momentos muito difíceis, eu perguntei para Deus, por que o Senhor dá tudo e depois o Senhor encolhe as mãos e às vezes pede tudo de volta? O Senhor, de maneira clara e simples, falou, porque eu sou Deus. Eu dou o que eu quero para quem eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. E eu também recolho o que eu quero na hora que eu quero e do jeito que eu quero. Aí eu disse para ele, porque o Senhor me deu tudo e pediu de volta. Ele disse, porque você quer uma coisa que nem eu tenho. E eu falei, o que é que o Senhor não tem? Ele disse, o coração do homem. O coração do homem é a última batalha que é enfrentada. É a última vitória a ser alcançada. Porque quando eu consigo ter o coração de um homem nas minhas mãos, nada mais se torna impossível. Quando de verdade eu sei que eu tenho esse coração, eu posso confiar e eu posso derramar sobre ele coisas infinitamente maiores. Mas não se iluda. O coração do homem é enganoso, só que eu conheço. O coração do homem, ele se desvirtua e ele vai como se fosse uma onda ao vento. Mas eu conheço. Eu conheço ele por dentro, eu conheço ele por fora. Eu conheço antes de chegar à boca do homem. Eu sei o que ele está pensando e aonde ele vai chegar. O que nós precisamos entender é que você andar nesse caminho e entregar o seu coração, talvez seja uma das coisas mais difíceis, um dos maiores desafios que você vai ter na sua vida espiritual. Se você quiser uma vida religiosa, se você quiser uma vida onde você vai ser cheio de mesmice, onde você vai ouvir, olha, se você for e andar com Deus, olha para mim, você vai ser como eu sou. Olha para o meu relógio, olha para o meu sapato, olha para a minha calça, olha para as minhas vestes e olha para aquilo que eu tenho. Se você está atrás de Jesus Cristo, por isso, eu vou dizer para você, não entristeça o coração do seu pai. Não se achegue ao trono do seu pai, pedindo para ele o que ele tem, não o que ele é.
Porque a palavra de Deus diz, buscar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Porque vocês valem mais do que as aves, porque eu me importo com vocês mais do que com as plantas, e nenhum deles planta ou colhe, e eu cuido deles todos os dias. O que nós precisamos entender, que o Senhor está nos dando a chance de sermos chamados de filhos. A palavra de Deus diz que todo aquele que reconhece a Cristo e se converte, o aceita, recebe poder de ser chamado filho de Deus. Talvez você não saiba, mas no mundo espiritual, você ser chamado de filho, você não é chamado de anjo. Você ser chamado de filho, você não é chamado de ser celestial. Você entra numa categoria que está acima de todas as categorias. Porque a palavra de Deus diz que a essência, aquilo que Deus tinha, foi gerado e forjado dentro de nós. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele não estava de brincadeira. Quando Deus soprou o fôlego dentro de mim, de você, ou dentro de eu e de você, a palavra de Deus diz que nós recebemos esse poder. O Senhor Jesus, quando Ele sai, Ele vai embora para sentar à destra de Deus Pai. Ele diz, eu vou porque eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, Ele vai habitar em vocês, com vocês e no meio de vocês. E tudo que vocês precisarem, Ele vai fazer, porque Espírito Santo significa ajudador, consolador, mantenedor. Ou seja, Jesus sai da terra, volta para o Pai, nos deixa revestidos de poder e autoridade. Sabe por que poder e autoridade? Porque nós somos chamados filhos de Deus. E você sendo filho, o Senhor vai te pedir uma coisa. Como todo pai, como toda mãe, como todo aquele que ama alguém, Ele deseja conhecer o coração. Quando o Senhor diz na sua palavra, filho meu, dai-me o teu coração, e os teus olhos observem o meu caminho, o Senhor está dizendo para mim e para você, qual é a vida que você deseja viver? Com quem você deseja passar o resto da sua vida aqui nessa terra e uma eternidade junto? Porque nós não estamos falando só do plano material. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês de todo o coração. Se tudo resolvesse e fosse dinheiro, estava fácil. Mas não é. O dinheiro não transforma, não compra, não restaura, não ressuscita, não livra, não cura, não liberta. O dinheiro não faz nada disso. O dinheiro pode viabilizar, quando ele encontra corações sinceros, com mãos estendidas, a curar, libertar, sarar, restaurar e transformar. Porque a motivação do seu coração é o caminho que Deus encontra para que você possa ser esse instrumento. Se todas as coisas fossem resolvidas de uma maneira simplória, teu Cristo não teria sido crucificado. A briga e a batalha no mundo espiritual, ela foi travada desde o Éden. Não se iluda, nós não vivemos o dia de hoje uma batalha espiritual, porque nós somos os querubins ungidos do Senhor. Nós só vivemos a colheita que começou naquele jardim. E a cada ano que passa, a cada século que passa, a cada milênio que atravessa, nós estamos chegando mais perto do tempo da confirmação de todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor garante que nós recebemos poder para isso. E por que você precisa de poder? Porque a filiação e a paternidade, elas avalizam você e eu para nós vivermos coisas infinitamente maiores. Você sabia que o poder da vida e da morte está na sua boca? Você sabia que quando você declara vida, vida é gerada quando você declara morte? No mundo espiritual, Satanás anota o dia e a hora, e no momento certo, ele vem cobrar o preço pela sua falta de fé, pela sua murmuração e pela sua incredulidade. Nós vivemos coisas que nós não gostamos, mas elas podem se tornar infinitamente piores se nós damos lugar a Satanás. Nós vivemos coisas que nós não gostamos, nós colhemos coisas que plantamos e odiamos isso, é natural do ser humano. O ser humano é o rei do desculpa, me perdoa, não faça mais. Essa é a história viva de esse que vos fala. Eu vivi a vida inteira
assim, principalmente quando eu era criança. Eu dizia, não faço, nunca mais. O senhor pode ter certeza que eu não vou mais fazer. Em 10 minutos eu estava fazendo tudo de novo. A maior prova que Deus ama um ser humano é eu estar aqui. De todas as formas. Todas. O que nós precisamos entender é que eu e você recebemos esse poder. E o que você tem feito com esse poder? Sabe o que significa poder de ser chamado filho de Deus? É você olhar para o diabo e dizer para ele, você está debaixo dos meus pés. Não porque eu sou alguma coisa, mas meu pai fez um decreto dizendo, você está debaixo dos meus pés. E porque assim ele disse, ele não mente, por isso não se arrepende. E sua palavra não volta vazia, ela vai se cumprir na minha vida. Quando eu entendo que o poder da vida e da morte sai daquilo que eu declaro, eu não quero que você declare porque você está vendo. Eu não quero que você declare porque você está vivendo este momento. Eu não quero que você declare porque o cenário que você está experimentando é um cenário bom. Eu não quero que você declare porque talvez a resposta que você está tendo é a melhor. Eu quero que você declare, porque se você declarar e você conseguir enxergar a glória de Deus sobre a sua vida, você vai colher a 30, a 60 e a 100 por 1. O que nós precisamos entender nos nossos corações é que o Senhor diz na sua palavra, para testificar o que eu disse. Abre lá em Jeremias 17, o verso 9. Jeremias 17. Um povo cativo, 70 anos preso, escravizado, no meio de profetas, com exceção de poucos, Jeremias, Ezequiel, poucos que falavam a verdade. As pessoas acham que quando você declara a verdade, você declara a verdade para a vida dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você. É impossível subir no púlpito e pregar para você sem ser ensinado, lixado e tratado. É impossível estar aqui, a não ser que a gente use máscara. A não ser que seja aparência. A não ser que seja falsidade. E para a glória de Deus Pai, aqui ninguém estuda, nem é coach. Para a glória de Deus Pai, aqui ninguém é PNL. Ninguém faz neurolinguística. Eu não vou entrar na sua mente, eu quero o seu coração para Deus. Nós não vamos moldá-lo segundo o que nós achamos de bonito na palavra. Nós vamos ensiná-lo a viver o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos conduzi-lo a um lugar. Quando você precisar, você vai dizer, glória a Deus, que um dia alguém me apresentou Jesus Cristo de verdade. O caminho, a verdade e a vida. Alguém que não mente, que não se arrepende, que ensina, que corrige, mas que não me abandona. E que todos os dias da minha vida me fortalece para continuar a viver. Olha o que ele diz, Jeremias 17, no verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Seu coração, ele é mais enganoso que a sua mente. Que coisa. Como é que eu faço? E olha que a mente, ela viaja, né? Ela dá umas viajadas. Você já misturou seus pensamentos com os seus sonhos? Meu Pai de amor. De noite você sonha, e sabe por que você sonha? Porque você não atrapalha, nem eu. Então de noite você está sonhando sem atrapalhar, de noite você acorda, pega o seu sonho, junta com os seus pensamentos, aí você viaja, meu Deus, pausa que você está lá longe. Agora deixa eu te falar, o teu coração é mais enganoso que tudo isso junto. Por quê? Porque daqui procede todas as fontes. Daqui o Senhor precisa enxergar quem eu sou. Deus não quer saber quem eu sou aqui. Não adianta eu dizer para Ele, eu creio, eu confio, eu te amo. Eu te amo daqui, ó, é carnal. Eu te amo daqui, ó, transcende todas as coisas. Eu te amo daqui, quando tudo estiver entenebrecido, quando as coisas saírem da luz e começarem a escurecer. Sabe o que vai acontecer? O eu te amo daqui vai desaparecer como um sopro. O eu te amo daqui, esse permanece. Porque o amor, ele é sofredor. Ele tudo padece. O amor não se envergonha, não se ensoberbece.
Este é o amor de Cristo Jesus, que é passado por nós para Deus Pai. Quando Deus diz na sua palavra, em Cristo, pela sua boca na terra, diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Cristo está fazendo uma declaração, porque ele fazia a declaração que ele vivia. Quando ele está sendo tentado, provado por Satanás no deserto, Jesus não falava do conhecimento carnal que ele tinha da palavra, ele falava do que ele era, porque ele era a palavra. Jesus não falava daquilo que ele conhecia, porque no mundo espiritual ele sabia como retrucar Satanás. É porque Satanás tentou ele para saber se tudo que ele tinha no coração ele trocaria por aparência, por agrado, por ego, por vaidade, por elogio. Foi isso que ele fez. Se na sua vida e na minha vida nós trocamos a presença de Deus por elogio, por carinho, por afago, por facilidade, por qualquer coisa que o valha, nós estamos vivendo esta verdade. Quando Cristo diz para Satanás: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ele está dizendo: é aqui que eu adoro, não é aqui que eu adoro. Quando nós temos cantores, levitas, quando nós adoramos ao Senhor, nós precisamos entender que isso é uma verdade. Enganoso é o coração. O que eu quero? Tocar a sua alma e o seu coração, para que emotivamente você, psicologicamente, mentalmente, você perceba algumas coisas e isso constranja você. Ou nós queremos levar você à sala do trono, onde você não vai conseguir levantar os teus olhos, porque à direita e à esquerda existem anjos que cobrem o rosto, tamanha a glória daquele que está sentado. Em humildade cobrem os seus pés, porque não se sentem dignos de estar num lugar onde aquele que está sentado é santo, santo e santo. Sabe o que significa ser filho? É livre acesso ao trono do Pai. É chamar Deus de paizinho. Então o que nós precisamos entender é que o nosso coração é enganoso. E que muitas vezes a motivação que nós fazemos as coisas até parece legal. Mas qual é o propósito? Para quem é? Se é para você, se é para o meu pai, quem tem que se agradar é meu pai. Ou você e eu somos daqueles que damos presentes que nós gostamos para a pessoa. Nós entregamos o que nós gostamos ou que agrada o coração dela. Qual é a sensação melhor que você tem? Dar um presente que a pessoa, todas as vezes que você dá, ela troca? Ou dar um presente que a pessoa diz: poxa, você sempre acerta, nunca precisei trocar, você tem um gosto tremendo. Não é essa a verdade? O que você entrega do seu coração para Deus? Um coração enganoso ou um coração sincero? Servir a Deus é um coração enganoso ou um coração sincero? Eu posso servir a Deus por inúmeros motivos. Eu posso servir a Deus por status, eu posso servir a Deus por vaidade, eu posso servir a Deus porque hoje a igreja evangélica ela está se tornando o novo catolicismo. Uma igreja mais mais cool, mais legal, mais na moda. Eu visto roupas legais, cantamos músicas que são legais, não tem tantos preceitos religiosos. Mas eu vou te fazer uma pergunta: onde está o seu coração? Se para entrar na sala do trono é necessário ter um coração contrito e um espírito quebrantado. Porque uma coisa é eu falar com o Pai, a outra coisa é Ele me ouvir. Uma coisa é eu dizer Abba Pai, Paizinho. Outra coisa é dizer Abba Pai e Ele olhar e ver um filho que diz para o diabo: somente ao meu Deus eu vou adorar. Mesmo que você me ofereça todos esses pratos. Mesmo que você diga: olha, tudo é meu. Tudo é do Rei. Tudo é do Senhor, tudo é do Criador de todas as coisas. O que o Senhor está tentando dizer, olha lá: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu consigo ser perverso. Eu consigo ser perverso mesmo com um coração que você olha às vezes e fala assim: nossa, ele tem um coração tão bom. É só você manipular o resultado.
É só você fazer para que a pessoa te veja e ela pare de te perturbar e você seja aprovado e você viva uma vida religiosa onde você não tem peso, onde você faz o seu papel e está todo mundo kit. Deixa eu falar um negócio para você, isso não é vida com Deus, porque vida com Deus é da porta para fora. Vida com Deus é você sentar, vida com Deus é você ter tempo de ouvir o que Ele tem para dizer, ainda que você não goste do que Ele vai falar. Vida com Deus é você saber que o amor que Ele tem para a tua vida é tão grande que Ele tem sonhos ao teu respeito. Vida com Deus é uma coisa tão transcendente que você precisa entender. Davi fazia uma declaração que não pode ser revogada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Sabe o que significa? Você não vai enfrentar o último espírito a ser derrotado sozinho. Deus estará conosco. E sabe o que ele diz? Eu não temerei. Ele não declara eu fugirei. Eu não enfrentarei. Ele não declara eu não vou ter que passar. Ele diz eu não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, eles vão me consolar, vão me sustentar, vão me ensinar. Sabe por quê? Porque se este for o meu coração, Deus habita nele. Olha o que ele continua dizendo. Quem o conhecerá? Vai no verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um de vós os seus frutos, ou os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Sabe o que significa? Quando você tem um coração sincero, você encontra sinceridade. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, que eu abençoo os outros, e as pessoas me prejudicam. Deixa eu falar, isso é um mundo, prazer, mundo cristão. Você não vive nesse mundo. Você está nele, passando por ele, mas você não faz parte por ele. Se você bobear todos os dias da sua vida, o diabo vai puxar o tapete. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então não existe relacionamento. Ponto final, acabou tudo que nós tínhamos para dizer a respeito dele. Então nós falamos do amor de Deus. Nós temos um Deus que nós chamamos de Pai, ou um Pai que nós chamamos de Deus. E nós temos livre acesso. Sabe o que significa? Pai, eu preciso disso, eu estou enfrentando isso, eu não estou conseguindo com isso, eu preciso que o Senhor me ajude. Sabe o que Ele vai fazer? Calma, filho, eu sou contigo. Não é agora, talvez não seja nesse momento, mas eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu bem sei o que eu penso a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que é que eu espero? Eu espero que o Senhor me transforme em tudo aquilo que eu quero, ou eu espero que eu seja tudo aquilo que Ele deseja. Eu espero que Ele me transforme e Ele me dê, para que as pessoas possam ver, olha o que Deus fez na vida dele, ou as pessoas digam, olha o que Deus é na vida dele. Essa é a diferença. Sabe o que acontece com quem Deus fez? O milagre é seu. Sabe o que acontece com quem Deus é? Deus usa a sua vida como um instrumento vivo para curar, libertar, salvar e transformar. Essa é a diferença. Você talvez não tenha um Lázaro para colocar na sua mesa do almoço, como alguém que ressuscitou depois de 4 dias morto. Mas talvez você seja a irmã, a Maria que senta e que tudo que tem no coração entrega aos pés de Jesus. Desculpa, Lázaro era só alguém que as pessoas queriam ver para acreditar que Jesus era de verdade e que Ele havia ressurreto. Maria era alguém que Jesus disse, nunca será esquecida. Essa é a diferença de um coração e daqui. Lázaro nunca entendeu. Maria sempre entendeu. Quando a palavra de Deus diz isso, eu quero que você abra comigo. Mateus 5:8. Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração. E aí? Quer ver Deus? Precisa limpar o coração. Pastor, você está dizendo
que se meu coração for limpo, eu vou ver Deus. Ele vai se revelar desse jeito. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se Ele quiser se revelar para você, só te dou um conselho, fica sentado, porque cair você vai de qualquer jeito. É simples desse jeito. Mas se Ele não for se revelar desse jeito, que muitas vezes nós pedimos desse jeito, você vai conseguir enxergá-lo nas coisas simples. No sopro, no vento, na voz, no carinho, num abraço. Num relacionamento onde a pessoa vem e se coloca perto de você e diz, posso te ajudar? Aí você fala, olha, eu preciso disso. Ela fala, exatamente, eu vim aqui para isso. Ou quando Deus colocar alguém no seu caminho e disser para você, olha, o Senhor está vendo o que você está vivendo. E Ele está dizendo para você, aquieta seu coração, porque eu sou contigo. Aí você fala, eu queria ver Deus, você acabou de ver Deus. Mas por que você diz que eu vejo Deus? Porque o maior milagre que existe é Deus conseguir usar seres humanos. Sabe o que nós somos? Mulas. Teimosas. Que muitas vezes ouvimos, mas não reconhecemos. Vemos, mas não damos valor. As coisas pequenas são o portão de entrada para as grandes coisas. Você não vai ver chuva vinda do céu se você não vê o orvalho no nascer da manhã. Você não vai ver o milagre se você não reconhecer o escape e o livramento. Você não vai ver a transformação se você não reconhecer dentro de você, eu quero viver esta nova história. Sabe qual é o milagre? É Deus conseguir nos transformar. Olha o que ele continua dizendo. Bem-aventurados os limpos, porque eles verão a Deus. Agora vai no livro de Lucas, capítulo 12, verso 34. Nós já estamos terminando. Eu sondo e conheço seu coração. É assim que diz o Senhor. Não se iluda não. Quando você põe seu joelho no chão, eu sei onde você quer chegar. Quando a lágrima pula dos seus olhos, eu sei o que você quer. Eu sei o seu silêncio o que significa. Eu sei o seu isolamento. Eu sei a sua tristeza e a sua decepção. Eu sei a amargura que tem num coração. Porque quem planta isso não é o Senhor. Mas todos os dias Ele luta para que nós sejamos curados. E todos os dias Ele nos dá a liberdade e a certeza e a convicção que nós podemos escolher qual é o nosso caminho. Olha o que Ele está dizendo, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o seu coração. Porque é que Deus não quer a sua cabeça e quer o seu coração. Seu coração é enganoso, meu coração é enganoso. Seu coração é perverso, meu coração é perverso. Porque transformação é de coração. Ninguém é transformado na mente sem ser transformado no coração. Ninguém passa a pensar diferente se no coração não houver arrependimento. Se não houver transformação. Ele diz, onde está o teu tesouro? Ali vai estar o seu coração. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Lembra que Ele diz, eu conheço o coração. Eu conheço. Eu esquadrinho. Sabe o que Ele quer? Esquadrinhar eu e você, encontrar o que dentro? Ele. Quando Deus consegue encontrar Ele mesmo dentro de nós, o sacrifício de Cristo valeu a pena. A morte e a ressurreição alcançaram seu propósito. Sabe o que muda em viver uma vida com Deus, sentado no banco da igreja, sendo simplesmente uma ovelha, um espectador e alguém que frequenta, e alguém que ora, e alguém que vive dificuldades, adversidades, que vive milagres, escapes, livramentos, passa por todas as coisas. Sabe qual é a diferença daqueles que sobem no altar e servem? Pelo menos essa deveria ser a real e verdadeira diferença. Absolutamente nenhuma. O que você vive aí, eu vivo aqui. Só que com uma diferença. Eu preciso falar daquilo que o meu coração está cheio. E para eu falar do que está cheio, eu preciso enchê-lo de Deus. Você pode olhar o que você está vivendo e encher o seu coração disso.
Aí eu posso olhar o que vocês estão vivendo, enchendo meu coração disso. Porque não se iluda, tem 2, 3 milagres, 2, 3 adversidades. É um levante, um milagre. É 2, 3 problemas, daqui a pouco vem um milagre. Aí você fica que nem uma gangorra. Aí você fala assim, peraí, Deus está bom hoje ou Deus está mal hoje? Deus está legal hoje ou Deus está trazendo problema hoje? Peraí, Deus está fiel hoje ou Deus não é mais fiel hoje? Peraí, Ele ama ou Ele não ama mais? Ah, Ele ama um pouquinho porque as coisas não estão dando certo. Ah, acho que agora Ele ama muito porque de tudo deu certo. A diferença é o que você tem colocado para dentro. E com que você tem se alimentado. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você e eu precisamos nos alimentar de fé, daquilo que eu não vejo, daquilo que eu espero, daquilo que eu acredito, daquilo que eu sei que eu posso gerar. Por quê? Porque todos aqueles que foram chamados filhos de Deus foram chamados por poder. Então você tem poder de trazer à luz a existência aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram. É dizer, é declarar, como está escrito aqui: Senhor, o Senhor sabe onde está o meu coração, o Senhor sabe onde eu estou colocando ele, o Senhor sabe, Deus, que a minha expectativa está no Senhor. Eu sei que não é do meu jeito, eu sei que o Senhor não vai fazer os milagres que eu quero, eu sei que o Senhor não vai curar quem eu quero, eu sei que o Senhor não vai ressuscitar quem eu quero, mas uma coisa eu sei: ninguém vai impedir o Senhor de fazer o que o Senhor quiser. E se eu estiver no centro da tua vontade, nós vamos fluir junto nesse milagre. E o teu milagre, Deus, vai ser o meu milagre. A tua transformação vai ser a minha. O teu sobrenatural vai ser o meu. Porque a palavra de Deus diz que Deus ordena a bênção na reunião dos santos. É isso que nós estamos fazendo e fazemos. É por isso que nós oramos, é por isso que nós jejuamos, é por isso que nós estamos no meio de uma campanha de jejum e de oração, onde nós estamos nos firmando na rocha. Por quê? Porque nós precisamos ter isso. Olha o que ele diz no outro versículo, só para terminar. Provérbios 23, 15. Se o teu coração for sábio, o meu coração vai se alegrar. O meu próprio, diz o Senhor. Sabe qual é o resultado? O meu coração se alegra. Sabe onde vem o milagre? Em nós. Porque a alegria do Senhor é a tua força. O coração de Deus alegre significa filhos e filhas perto, sendo ensinados e amadurecidos, porque a criação clama e geme pela manifestação dos filhos amadurecidos. Filhos amadurecidos são aqueles que o pai ensina, põe para perto, mostra, corrige, fala: agora não, segura, espera. Ah, pai, eu quero meu presente antes da hora, eu quero meu milagre antes, eu quero meu escape antes, eu quero meu livramento antes. E sabe qual é o mais difícil de tudo? É que a gente pede a Deus, para Deus fazer coisas pela vida das pessoas que nos cercam. Deixa eu tirar um sofisma da sua cabeça de uma vez por todas. Nós oramos pelas pessoas, nós intercedemos pelas pessoas, nós clamamos, nós jejuamos, e aí nós falamos para Deus que Deus não faz nada. Deixa eu dizer um negócio para você: Ele faz todas as coisas. Só que Ele não pode, se Ele não encontra num coração o tesouro. E aí nós nos sentimos pesados. Senhor, mas eu estou orando, o Senhor não está mudando a vida dele, o Senhor não está mudando a vida dela, o Senhor não está restaurando, o Senhor não está curando. Ei, calma, você não ama mais a pessoa do que Deus. Calma, porque aquilo que Deus está fazendo é infinitamente maior, mas precisa ser sincero e verdadeiro. Então Deus não vai tratar ela na mente, Deus não vai chegar para ela e falar assim: me aceita, porque se você não me aceitar, sua vida vai ser ruim. Olha, reconhece que eu sou Jesus, que eu sou teu Senhor e Salvador, porque se você não fizer isso, sua vida vai ser ruim. Não, Ele não quer isso. Jesus não quebra braço com Satanás, Ele não tem relacionamento com Ele. É debaixo dos pés e ponto final. Ah, mas porque o diabo faz algumas coisas? Porque nós abrimos a brecha e porque Deus diz: até aqui, daqui para frente você não passa. Só que o que Ele quer? Achar em você Ele mesmo. E quando Ele acha em nós Ele mesmo, Ele muda a nossa vida, porque diz: agindo o Senhor, quem impedirá? Que essa manhã nós possamos sair daqui com uma certeza no coração
O meu coração é a única coisa que importa. Deus não diz, servo meu, dai-me o teu coração. Deus não diz, olha, religioso, membro da denominação X, olha você que está debaixo da placa Y, dentro do prédio maravilhoso X, ele diz, filho. Quem são os filhos? Aqueles que o receberam em paternidade. Filho meu, dai-me o teu coração. Deus não quer coração de servo, nem de crente, nem de religioso, nem de espiritualizado. Deus quer coração de filhos, porque coração de filho é ensinável, coração de filho é moldável, coração de filho é aquele que chora. Sabe o filho que chora? Porque ele sabe que o pai vai dar, sabe que o pai ama, mas ele não entende que o pai não pode naquele momento, então ele chora, esperneia e pede. Talvez você nunca tenha sido na sua vida, mas eu era. A minha mãe falava assim, pelo amor de Deus, você não para de falar. Eu falava, tá bom mãe, mas você pode me dar? Ué, você acha que é diferente com Deus? Eu transformei minha teimosia em fé, você acha que é diferente com Deus? Senhor, e eu tento convencer Deus, é maravilhoso. Senhor, o Senhor sabe, conhece meu coração, não conhece? Então o Senhor sabe por que eu estou pedindo isso. E aí você fala assim, o que ele responde? Nada. Deus não responde quando você tenta manipulá-lo. Ele responde por amor. A um coração contrito e um espírito quebrantado, tu não desprezarás. Ele sabe quando a lágrima é de verdade. Ele sabe. Mas onde é que ele quer chegar? Ele quer que você permaneça. Ele não quer que você volte atrás, ele não quer que você fique cocheando entre dois pensamentos, ele não quer nada, ele quer saber se dentro do seu coração ele consegue enxergar ele mesmo. Porque se ele enxergar você mesmo, ele sabe que o seu coração pertence a ele, e do teu coração procedem todas as fontes. Provérbios 4, 23. Último. Por que eu tenho que guardar meu coração? Porque é a única coisa que para Deus importa. E por que eu tenho que guardar? Porque se o diabo mexer com a sua cabeça, ele afeta o seu coração. Se o diabo iludir os teus olhos, por isso eles são a janela da alma. Se os teus olhos forem bons, nossa, que bênção. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas haverá. Por quê? Porque os olhos são a janela. O que eu olho, eu trago para dentro. O que eu vejo, alimenta. E a minha mente transforma isso e contamina o meu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as saídas ou as fontes da vida. Jesus vem buscar filhos. Filhos que entregaram o coração. O pai vai pôr em casa, em volta da mesa, como ele prometeu. Eu vou vir de novo e nós vamos cear juntos. Ele vai pôr sentado em volta da mesa os filhinhos, como ele diz. E você vai poder ter a liberdade de dizer, paizinho, tudo que eu vivi lá naquele tempo, que aos olhos do mundo era uma loucura, era real. E como eu vou proceder, como eu vou fazer? Eu vou continuar. E da onde eu vou tirar força? Da alegria do coração de Deus, ao enxergar em mim e em você um coração sincero e verdadeiro. Que essa manhã você entenda que tudo que você vive diz respeito a um único caminho, verdade e vida, Cristo. E tudo que Cristo deseja é conhecer o seu coração. E se dentro de você ele encontrar ele mesmo, tudo foi transformado. Enquanto ele não encontrar, não existe transformação. A transformação não é externa. Eu não quero que as pessoas digam para você, você está diferente. Você pode estar diferente por inúmeros motivos. Você cresceu, não cresceu, engordou, mudou o cabelo, você está mais velho, mais novo, está careca. Você pode dizer qualquer coisa.
Agora, quando as pessoas dizem, tem algo em você que eu não consigo explicar, diferente, é isso que ela quer. Isso é o que procede do seu coração. Não é aparência, é entrega. Que essa manhã, nós possamos sair daqui com uma certeza no coração. Entrega, filho meu, o teu coração. E os teus olhos observem os meus caminhos. Senhor, como é que eu vou saber onde o Senhor vai chegar comigo? Você não vai saber. O vento sopra para onde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você pode senti-lo. Assim é o Espírito de Deus. E aqueles que vivem pela fé, vivem pelo coração. Que o teu coração essa manhã seja um coração entregue. Na simplicidade desse evangelho. Que você saia daqui, possa chegar lá na sua casa, entrar no seu quarto, fechar a porta e dizer para Deus, toda aquela loucura que eu escutei hoje de manhã é verdade? Fala comigo. Eu garanto para você que você vai se surpreender. Só que quando Ele falar, você não vai poder voltar atrás mais. Porque aquele que começou a boa obra é justo e fiel para completá-la. E se o Senhor se manifestar e falar, é porque o Senhor te achou antes de você encontrá-lo. O Senhor te escolheu antes de você conhecê-lo. E como diz a palavra, ainda disformes no ventre materno, eu vos conhecia. Eu vos nomeei para que pudessem ir e dar frutos que permanecem. Quem são os frutos que vão permanecer? Os que têm coração limpo, porque eles vão ver a Deus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Baixe sua cabeça um instante. Só ouça. Existem coisas que Deus, Ele pede para conhecer aonde nós estamos. Em que lugar? Nós estamos perto do trono? Nós estamos afastados? Nós estamos com medo de chegar? Nós não reconhecemos, nem acreditamos que somos dignos de viver isso. E aí nós nos colocamos bem longe. Essa é a religião. A religião vai te colocando cada vez mais longe do trono. O que deveria ser, até por definição, religação com Deus, o significado, vai te colocando cada vez mais longe. A religião institucional, a religião bonita, que mostra grandes coisas, que apresenta grandes feitos. Essa religião é enganosa. Essa religião, ela defrauda o reino de Deus. Porque o Senhor disse a respeito dos religiosos daquela época, vocês não vão entrar, mas estão atrapalhando os que precisam entrar. O Senhor diz na sua palavra, que Ele precisa encontrar em nós corações de filhos, porque são esses que o Pai busca. Os filhos que desejam viver com o Pai essa vida e essa intimidade. Filhos que entendem que em alguns momentos Deus vai te pedir coisas para saber se realmente Ele mora no seu coração ou na sua cabeça. Porque se Ele morar na sua cabeça, você vai ter conflitos. Você dificilmente vai conseguir dizer de bate pronto, tá bom, o Senhor pediu, eu vou fazer. Nós vivemos todos os dias essa verdade. Como igreja, todos os dias, nós não podemos parar para orar, para pedir para Deus, para que Deus nos mostre o que nós precisamos fazer naquele momento. Às vezes não dá tempo para a pessoa. Nós precisamos estar prontos. E para isso, nós não saímos da presença. Então quando você diz para Deus, e aí? E Ele diz, faz, nós fazemos. Eu louvo a Deus porque Deus tem alinhado corações de uma forma tão sobrenatural, que Ele está falando de manhã e fazendo de tarde.
É assim que está acontecendo. Ele está entregando para um na noite, para o outro de manhã, para o outro na madrugada e testificando no mesmo dia. E por quê? Porque Deus tem visto corações sinceros, corações que têm dito para Ele: Pai, pode procurar em nós, vê se há em mim algum caminho mau. Veja, se tiver, muda e transforma. Mas e se Deus tiver que te corrigir? Eu prefiro me humilhar debaixo da potente mão de Deus do que ser pisado pelo diabo. Todos os dias é uma honra e um privilégio reconhecer que eu não sou nada, mas eu sou filho de um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Então eu não preciso ter medo do amanhã, porque para Ele o amanhã é como se fosse hoje. Eu não preciso ter medo de viver, porque eu só vivo porque Ele deseja, porque se Ele não quisesse eu não acordaria. Eu não preciso ter medo de ser corrigido, porque é maravilhoso você poder repousar nos braços do Pai, sabendo que você errou, que Ele vai te corrigir, que Ele vai te ensinar, mas isso não significa falta de amor. Ele não vai te abandonar. Ele vai estar sentado com você às vezes no deserto, e você vai dizer: nossa, que lugar, hein? O Senhor tem certeza que é aqui que eu tenho que passar? O mais incrível é que você vai olhar para o lado e Ele vai dizer para você: eu sou contigo. Você vai falar: nossa, tudo bem eu estar no deserto, mas o Senhor... Ah, pastor, me prova. Claro que eu te provo. Na cruz, um de cada lado. Um de cada lado. Se você é rei, desce. Se você é mesmo, salva-te a ti e a nós. O outro, cala a boca. Você não sabe o que você fala. Este homem nada fez. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Olhou para ele e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu prefiro ser esse, todos os dias. Ah, mas você errou, pecou. É todo dia a gente erra e peca. Todo dia eu preciso subir a cruz. Todo dia. Pastor, por que eu tenho que ir para a cruz? Porque quando você vai para a cruz, você mata o seu ego, a sua vaidade, você mata a sua carne, você traz um mundo espiritual aflorado. Você diz: para que eu estou no altar mesmo? Para que eu estou pregando mesmo? Para que eu estou cantando mesmo? Para que eu estou orando? Por que eu estou abraçando as pessoas mesmo? Ah, é para a glória de Deus, não é para mim. Ah, por que eu estou fazendo isso? Não é para mim, é para o Senhor. Então se é para o Senhor, pera um pouquinho, deixa eu ir para aquela cruz, porque eu reconheço que eu não mereço. Eu reconheço que eu preciso de Ti, mais do que o ar que eu respiro. Então é assim, Pai, olha, eis mais um aqui, ó. O Senhor levou aquele que não merecia, leva mais um aqui, ó, que reconhece que o Teu amor é tudo que eu preciso, que o Senhor precisa olhar para o meu coração e me enxergar dentro dele, que o Senhor possa ver o Senhor, a Tua presença, a Tua vontade dentro do meu coração. Por quê? Porque não vale a pena ir para o céu se não for por isso. Não vale a pena subir, não vale a pena chegar lá, olhar e não saber por quê. Eu sei, é por Ti, Senhor, é para Ti. Como esse ladrão, eu reconheço, Pai, como eu preciso de Ti. Como? Todo dia. Como o meu coração ele anela pela Tua presença. És tudo que eu preciso. Como o meu coração anela, Pai. Meu motivo. Como eu preciso, Pai. És tudo que eu preciso. Pai, eles são Teus, Pai. Tudo que eu preciso. Pai, eles são Teus, Pai. Ajuda os Teus a ter corações Tudo que eu contritos, preciso. a entregar a Deus aquilo que importa. O Senhor diz: filho meu, dai-me o teu coração. Deus, ajuda-os, porque é tão És difícil. tudo que eu preciso. É difícil demais, Pai. O diabo todo dia diz que não vai valer a pena, Pai. Todo dia. Mas o Senhor todo dia vem pela manhã e renova as Tuas misericórdias. Todo dia o Senhor abraça e coloca nos
Jesus. E diz: filho, está difícil, eu vou carregar você um pouco. Todo dia, no final da tarde, o Senhor diz: olha o sol se pondo, a noite vai vir, mas filho, eu continuo contigo, porque não dorme nem dormita o guarda de Israel. Que essa manhã o Espírito Santo possa te tocar, Ele possa te colocar nos braços, Ele possa olhar para você e enxergar Ele dentro do seu